Olá pessoal, sou o Scrat Bolado aqui em um novo vídeo bolado. Bom, já indo direto pro assunto, esse vídeo é a parte 2 do outro vídeo que já fiz do iceberg, mas não é aquela típica parte 2 onde cito coisas que esqueci, na verdade é uma continuação direta mesmo, então é obrigatório que o primeiro vídeo seja visto antes desse para que vocês consigam entender. Se você ainda não viu a primeira parte, o link está na descrição, vão lá assistir, e deixem o like e o comentário lá também. É isso, hoje vamos falar sobre o fundo do iceberg de A Era do Gelo, então se preparem. Sem mais enrolação, vamos mergulhar ainda mais fundo no iceberg de A Era do Gelo. Iceberg de A Era do Gelo. Ice Age Iceberg. Ice Berg. A confusão com a criação dos Scrat. Já houve vários relatos diferentes sobre a criação do esquilo Scrat. Por exemplo, o desenhista Peter Diceve teria desenhado o Scrat e apresentado para o Chris Verge colocá-lo na abertura do filme. Outra história diz que o criador de A Era do Gelo, Michael J. Wilson, teve uma filha de 3 anos que propôs a ideia de um esquilo-rato perseguindo uma noz, e a ideia foi incorporada no filme. Outra história vem do Bill Frake, artista de storyboard de Dabrowski, que disse que enquanto trabalhava no primeiro filme teve seu escritório invadido por um esquilo que queria roubar sua geleia de amendoim. Outra história vem da Lori Forte, produtora dos filmes, que disse que Chris Verge viu um esboço de um rato e um esquilo, e sugeriu combiná-los e adicionar um par de dentes de sabre. No Google diz que o Chris Verge criou o personagem, na Wikipedia diz que o Carlos Saldanha criou o personagem, enfim, uma bagunça. O que eu acredito é que a filha de um dos realizadores sugeriu Peter Diceve e então desenhou para ver como ficaria e por fim o Chris Verge implementou a ideia dando a voz pro bicho. Mas há também uma polêmica com isso que vem da Ivy Silverstein, uma designer de moda e animadora. Ela acusou a Fox de roubar a sua ideia de um personagem chamado de Scrat e usar para os filmes de A Era do Gelo, processando a Fox em 2007, e de acordo com ela, o personagem foi criado em 1999. É uma grande confusão, mas ainda acho que foi sugestão de uma criança, dublador do Sid preso. Esse é um vídeo clássico, onde um homem com a voz muito parecida com a do Sid foi preso, fala de uma forma muito engraçada, então fizeram vários memes com o Sid falando isso, e teve até pessoal que pensou que era o dublador real mesmo XD. Isso não deveria estar no nível 3 do iceberg, mas eu esqueci de citar na parte 1, por isso tô citando agora. Aí é desse jeito e é por quê? Todos os dubladores morreram. Sim, parece que no universo de A Era do Gelo os dubladores já foram extintos, porque na cena final de A Era do Gelo 2, vemos todos os dubladores do primeiro filme no céu, e no mesmo filme vemos o último dublador da franquia, que foi completamente assado, ou frito, sei lá. Desde então não apareceram dubladores nos filmes, o que dá a pensar que eles foram extintos. Como já disse, um dublador apareceria no 5º filme, mas removeram, talvez para manter essa crença de que estão extintos. É irônico isso porque os dubladores foram uns dos últimos a serem extintos na vida real, mas parece que foi de propósito mesmo. KKK. O Scrat já engoliu a nós. Sim, o Scrat já engoliu a nós. No curta-metragem Sobrevivendo ao Cid, é mostrado que ele se engasgou com a noz, ou seja, passou pela garganta dele, mas não chegou a comer. Essa é a única vez onde ele realmente tentou comer a noz, junto com o especial de Natal, onde ele quase comeu uma mini noz. É isso, obviamente o Scrat já deve ter comido várias nozes na vida dele, só não é mostrado nos filmes, quadrinhos e revistas. Existem vários comics de A Era do Gelo, os mais conhecidos estão incluídos nas revistas de A Era do Gelo, Coleção de Animais, uma revista muito interessante e educativa que infelizmente nunca tive a chance de comprar, mas se quiserem ver como era, no canal Universo das Coleções de tem vários vídeos que mostram. Também há uns 4 comics que se passam entre A Era do Gelo 3 e 4, são comics longos até, já os comics de A Era do Gelo Coleção de Animais são só 3 páginas, mas dá pra entender porque há mais de 50 edições da revista. Também há umas artes que encontrei de possíveis comics no ArtStation, mas só achei isso. Também há umas outras revistas que aparecem na internet, mas que eu não sei o conteúdo. Enfim, são revistas e comics bem legais que recomendo todos lerem. Os humanos apareceram depois do primeiro filme. Sim, mas de formas diferentes. No curta-metragem Sem Tempo para Nozes, de 2006, o Scrat viaja no tempo para o primeiro filme e aparece o Rosinha. No jogo de A Era do Gelo 2, é possível ver rastros de humanos em uma caverna. Em um comic de A Era do Gelo Coleção de Animais os humanos fazem uma aparição, e no especial de Natal podemos ver o Papai Noel, que inclusive fala. Também há referências sutis aos humanos, como em A Era do Gelo 3, onde na versão original o Manny fala que sabe que trocar fraldas não é uma coisa pró Diego, mas por algum motivo ele fala diferente no dublado. Em A Era do Gelo 2 o Cid diz se dar muito bem com crianças por causa da experiência com Roshan provavelmente.
Mas uma coisa estranha é que no especial de Páscoa o Sid cita outras vezes que cuidou de crianças. Ele cita as crianças do segundo filme, e também cita os ovos de dinossauros do terceiro filme, mas por algum motivo ele não fala do Roshan. Provavelmente não querem que esse assunto seja falado novamente, mas ainda assim é contraditório considerando que os protagonistas prometeram que nunca esqueceriam dele. Personagens esquecidos. Além dos humanos, há vários personagens dos 3 primeiros filmes que nunca mais voltaram, como os dodos. Última vez que apareceram foram morrendo no segundo filme. Os rinocerontes Caro e Frank, que só aparecem no primeiro. Também os outros tigres, que sumiram e nunca mais foram vistos. O Tony Ligeiro, que sumiu depois do segundo filme, e outros. Só que, mesmo sumindo nos filmes, eles voltam a aparecer em várias outras mídias, como nos jogos. No jogo de A Era do Gelo 3 para consoles, os dodos, os rinocerontes e o Tony Ligeiro aparecem, mesmo que nenhum esteja no filme em si. Nos comics de A Era do Gelo, coleção de animais também aparecem, como podem ver na imagem, além de outros personagens. No jogo Era do Gelo, a aventura maluca de Scrat aparecem Caro, Frank, Cretaceous, Maelstrom, Rude, as piranhas e as cratazonas que nem estão no filme. Nos jogos A Era do Gelo Vilarejo e A Era do Gelo Aventuras também aparecem vários desses personagens, talvez todos porque são jogos com vários personagens, assim como os jogos Ice Age World e A Era do Gelo Avalanche, enfim, e em muitos outros. Sempre achei bem estranho eles aparecerem em tantas outras mídias, mas não nos filmes em si. Deveriam lembrar, a partir do quarto filme a voz dos Krat são arquivos já usados. Bom, eu não posso confirmar totalmente isso, mas é verdade que eles usam muitos áudios já usados nos Krat, não só nos 2 últimos, também nos 3 primeiros, mas no 4 e no 5 usam muito mais, e até acho que todos os áudios do 5 são arquivos já usados mesmo. Isso não importa na minha opinião, caso usem de uma forma boa. A vovó salvou o mundo. Na cena final de A Era do Gelo 5, a vovó meio que teria salvado o mundo, porque o vulcão lá parou, mas foi só era tocar em uma coisa fervendo que funcionou. Isso é só uma piada obviamente, mas ainda assim não é algo que deveriam fazer, só não coloco em posição mais baixa por ser uma simples piada mesmo, mas que não pararam pra pensar no que poderia acontecer se não ocorresse. Scrat é imortal. Há uma teoria de que o Scrat é imortal porque ele passa por várias situações onde poderia facilmente morrer, mas não morreu. É interessante, mas isso é apenas a mágica do personagem atrapalhado. O mesmo acontece com o Coyote e com Tom, que nunca morrem. Tanto que ele morreu afogado no segundo filme, mas o Sid ressuscita ele de alguma forma, a menos que seja um sonho, que faria bem mais sentido. Uma verdade é que ele é super resistente, com certeza é. Rule 34. Rule 34 é uma regra onde tudo que existe possui uma versão de gente boa na internet, e é óbvio que a Era do Gelo não fica de fora. O engraçado é que isso trouxe algumas pérolas e memes, por exemplo, os memes de Oi Casada e provavelmente 2 memes do Diego Ceni nu com corpo humano. No geral, o conteúdo é uma porcaria, ainda mais porque são animais, né? Mas uma coisa curiosa é que mesmo com as cratazonas só aparecendo como um bônus no DVD do filme, elas possuem uma quantidade de fanarts até grande, ainda mais porque vi muita gente dizendo que elas têm um corpo sexy aqui no YouTube mesmo. Imaginem como seria se elas aparecessem no filme pra todo mundo conhecer. Pensem nisso. O roteiro original de A Era do Gelo. Isso é considerado material perdido, porque nunca divulgaram como o filme seria antes do roteiro ser refeito. Mas há um discurso de um dos diretores originais, que acho que é o Don Bluth, que fala um pouco sobre o roteiro original, naquele mesmo site do Animated VA. Vejam. A abertura do filme, no roteiro original, era muito poderosa. Ela explicava por que Manny estava caminhando na direção oposta dos rebanhos migrantes. Também definiu o motivo pelo qual Manny não queria ter nada a ver com o bebê humano. A abertura escrita não foi usada no filme. E, até que dá pra entender o que ele quis dizer, mas vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas é isso, o roteiro original do filme dificilmente será revelado e a única coisa que sabemos é que seria muito mais dramático. Mas, aproveitando esse momento, vi que disseram uma vez que a cena da família do Manny morrendo era para ser no início do filme, então talvez foi isso o que ele quis dizer. Ainda bem que não foi no início, é muito melhor ter essa surpresa no meio do filme. A Era do Gelo 4 se passaria nos dias atuais. Sim, isso mesmo. Originalmente, o filme se chamaria Ice Age Tav, com um 4 no lugar do A, e acho que seria em português A Era do Gelo. O descongelamento, no filme, Manny, Sid, Diego, Ellie, Amora, Crash, Eddie, Scrat e talvez até mais personagens, seriam descongelados nos dias atuais em um museu e teriam que lidar com isso. Isso é o que diz alguns sites de 2009, antes mesmo de sair a Era do Gelo 3. Provavelmente foi descartada porque iria mudar muito o clima da franquia, nos 2 sentidos, e seria talvez assustador, sabendo que vários animais que eles conheciam já morreram há 20 mil anos. Isso praticamente confirma que teriam humanos no 4º filme também. Uma teoria que tenho é que no final eles voltariam para antigamente com a máquina do tempo dos Krat, ou então seriam levados para um santuário seguro onde pudessem viver bem.
Acredito que o Scrat causaria alguma confusão para isso, porque no final do primeiro filme ele aparece nos dias atuais descongelando. Acho que seria legal um filme assim, mas ao mesmo tempo assustador como eu disse. Scrat existiu. O Scrat foi criado como um personagem fictício, só era uma mistura de esquilo e rato. Mas em 2011, na Argentina, encontraram fósseis de um bicho muito parecido com o Scrat, que chamaram de Cronópio dentiacultus. Mas ainda assim era bem diferente do Scrat, porque esse era carnívoro, a cauda é bem mais curta e o nariz era mais como da Scratita do que do Scrat. E parece que não é só os Simpsons que fazem previsões. Artes conceituais de 1998. Quando a Era do Gelo era apenas uma ideia, houve algumas artes conceituais criadas em 1998 feitas por Philip Cruden, que são essas que vocês estão vendo na tela. São artes que realmente transmitem clima de drama, e as minhas favoritas são essas. Essa imagem onde os rinocerontes parecem estar migrando, essa do Manny levando o bebê nas costas, essa aqui onde talvez seja ele indo ao caminho contrário, e parece ter alguém do lado dele que não identifico, essa arte onde podemos ver o Manny e o Sid juntos, não sei o que é, mas talvez seja o momento deles encontrando o bebê ou o Sid conversando com ele. Por último, essa linda imagem do Manny junto com a mãe do bebê e o bebê. São artes bem interessantes que definem o clima mais dramático que teria. Os erros de continuidade. Há alguns erros de continuidade na franquia. Por exemplo, o Manny chama o esquentado de coelhinho da Páscoa no quarto filme, sendo que foi só no especial de Páscoa que o coelho da Páscoa foi inventado pelo Sid. E depois disso o Manny diz que coelho e Páscoa não tem nada a ver e que não vai dar certo, sendo bem contraditório. E um erro de continuidade bem grave é sobre os continentes. Vejam, no curta A Louca Aventura de Scrat, o Scrat separa os continentes. No especial de Natal é possível ver os continentes separados, então beleza, tudo certo. Só que, em A Era do Gelo 4 o Scrat separa os continentes de novo. A explicação que eu poderia dar é que o curta e o especial não são canônicos, o que pode sim ser certo, porque eles não mudam em nada os filmes. Se você não assistir não vai mudar nada. Só que, em A Era do Gelo 2, o Manny fala isso pro Diego. Diego, continentes andam mais rápido que você. Vem, temos que alcançar os outros. Ué, mas se os continentes só foram se separar no quarto filme, como o Manny sabe o que são continentes? E, talvez o quarto filme, que não seja canônico mesmo. Uma grande bagunça pra falar a verdade. O vilão de A Era do Gelo 3 seria um gorila gigante. Sim, originalmente o terceiro filme se chamaria Ice Age, A New Beginning, ou A Era do Gelo, um novo começo, e uma espécie de King Kong seria o vilão do filme, e os protagonistas teriam que enfrentar ele. Só essa informação que existe, mas acredito que seria parecido com a mamãe Dino. Seria uma fêmea que sequestra o Sid por pegar as crianças dela, ou um pai, talvez. Seria interessante, mas sinceramente dinossauros é muito melhor. Sobre o título, não sei o que poderia significar, talvez seria sobre outra coisa na trama, não acho que seria um novo começo por causa de um gorila gigante. Aliás, também dizem que esse é o Capitão Entranha em A Era do Gelo 3, mas não, porque como disse anteriormente, era pra ele ser um urso. Os Scrat dos filmes são diferentes. Há uma teoria de que os Scrat dos filmes e curtas são diferentes, porque, no primeiro filme, o Scrat ficou preso numa ilha sem saída com um vulcão em erupção, assim morrendo. No curta A Louca Aventura de Scrat, ele ficou sozinho no meio do oceano sem qualquer lugar para ele ir. No curta Sem Tempo para Nozes, ele ficou preso no futuro, sem chance de voltar, porque a máquina queimou. Em A Era do Gelo 4, ele terminou em um deserto gigante, super quente e talvez não aguentou. E no curta Rumo ao Espaço, ele fica perdido no espaço sem chance aparente de voltar para a Terra. Nesse caso, entra o fator de que ele é muito resistente e faz coisas no acaso, então acredito que ele pode ter dado sem querer soluções para isso, mas ainda assim, não dá para explicar como, sem contar que os curtas talvez não sejam canônicos, então não importa. Sid já falou a palavra sexo. Sim, é sério, ele já falou a palavra com S e no contexto de acasalamento. Quando estava perto de sair A Era do Gelo 2, a Fox estava divulgando muito o filme nos seus canais de TV, e para isso criou o Fox Animation Domination, onde o Sid falava sobre o próximo programa que ia chegar. Em um desses, ele falou sobre uma família da pesada, e isso aconteceu. It seems today that all you see is violence in movies and sex on TV. But where are those good old-fashioned values on which we used to rely? Lucky, there's a Family Guy, and he's coming up next. Estou destruído por dentro, nunca imaginei que o Sid falaria isso. Ah, tô brincando, não foi tão ruim assim, mas espero que ele nunca tenha falado algo pior que isso. Ai, ela quer chupar meu pênis! O final alternativo de A Era do Gelo 1. Foram revelados storyboards do primeiro filme que basicamente confirmam qual seria o final original. Vejam, originalmente, depois da morte do Diego e após entregarem o bebê, o Sid e o Manny iriam para uma praia no sul. Lá, o Sid iria saber que a Silva teve filhos, e ao presenciar a morte do Diego e os ensinamentos que a aventura deu a ele amadurece muito mais e decide ficar com a Silva e cuidar dos filhotes. O Manny fica triste obviamente, mas ao andar um pouquinho, ele encosta em uma mamute, e fica louquinho por ela.
Dizem que essa mamute é a Ellie, mas não dá pra ter certeza. Seria um final interessante, mas só se não tivessem continuações após isso. Seria uma boa maneira de finalizar a história, mostrando que o Manny pode ter uma família novamente. Eu acredito que reutilizaram essa praia para o final do filme, onde os Kratts chegam na ilha. Book salvou uma abóbora porque não conseguiu salvar um bebê real. Outra teoria já é autoexplicativa. No quinto filme o Book teria salvado uma abóbora porque não conseguiu salvar um bebê real, e salvou a abóbora para não ficar totalmente triste. Todos sabemos que o Book é doido, então não faz sentido, sem contar que em um filme como esse não teriam coragem de uma coisa dessa. Os humanos morreram. Outra teoria, que diz que após todas as desgraças que ocorreram nos filmes, os humanos do primeiro filme provavelmente morreram. Faz sentido porque nunca vimos como os desastres afetaram os humanos, mas não acho que fariam uma coisa dessa, então provavelmente estão vivos. O próximo assunto confirma isso inclusive. A Blue Sky sabe o que aconteceu com Roshan. Sim, em 2016, no Twitter, um usuário perguntou ao Mike Turmeyer se ele sabia o que aconteceu com Rosinha, e o co-diretor dos 3 últimos filmes respondeu: sim, eu sei, mas nunca vou contar. Daria um ótimo filme, embora não acho que faria um filme para mostrar que os humanos morreram, então isso confirma que o pessoal da Blue Sky sabe o que aconteceu. Espero muito que faça um filme sobre isso um dia, é o sonho de todos, na verdade. Scratch na África. Esse assunto é hilário, mas assustador também. Vou falar sobre ele de uma forma diferente. Você é uma criança e resolve ir comprar um DVD na feira, vê um de A Era do Gelo que diz ser os 3 filmes, e então compra muito animado porque você ainda não viu esse terceiro filme. Ok, você assiste esse DVD e os 2 primeiros filmes passam tranquilamente, você assiste os 2, para de madrugada finalmente assistir A Era do Gelo 3. Só que, o terceiro filme começa mostrando uma foto de um africano correndo atrás dos Kratts. Você acha estranho, mas associa aquele bicho com os Kratts e fica curioso para ver mesmo assim. Só que, do nada, a mão do africano está para fora do seu corpo, com ele gritando muito de dor, e você se assusta imediatamente. Depois disso, o suposto filme continua mostrando os Kratts e o africano se matando muitas vezes, mostrando muito sangue e violência. Quando finalmente acaba, você tira o DVD e fica traumatizado, joga esse DVD fora e fica sem dormir por 2 dias. Você fica um pouco traumatizado com isso por anos, dizendo em muitos lugares que você viu isso, e o pessoal levando como creepypasta. E assim, você fica com essa dúvida para toda a sua vida e fica se perguntando se só foi uma alucinação. Pode parecer uma creepypasta, mas isso é real. Ouvi relatos de muitas pessoas no Facebook dizendo que viu isso em um DVD pirata de A Era do Gelo ou no YouTube. Quando eu era criança também vi esse curta, porque sou muito fã dos Kratts e pesquisava tudo sobre ele. E então em 2012 ou 2013 eu vi um vídeo chamado Scratch na África onde essas coisas acontecem, e apesar de achar assustador, também achava bem engraçado. No vídeo acontecia o que eu já disse basicamente, tinha muita violência, mas era engraçado por causa da reação dos personagens e por eles morrerem, mas sobreviverem. O vídeo foi postado em 2008, mas o mais antigo está no YouTube desde 2006, quando eu só tinha 2 anos. O nome original desse curta é Indígena Episódio 279, e não tem outros 278. Esse curta foi feito por 4 estudantes franceses e existe há muito tempo, desde junho de 2002, meses depois do primeiro filme, então é óbvio que se inspiraram no Scratch. Ok, é um vídeo cheio de sangue mas até normal, então, por que fez essa polêmica e sucesso? O vídeo foi postado em 2008, nos inícios do YouTube, e o cara colocou o clickbait de que era os Kratts, o que chamou a atenção de muitas pessoas, tanto que o vídeo tem 800 mil de visualizações. Esse vídeo veio também em vários DVDs piratas que diziam ser A Era do Gelo 3 ou estava incluído em uma compilação de A Era do Gelo. Por isso muitas pessoas viram isso em DVDs piratas e ficaram traumatizadas. Cheguei a ver relato de uma pessoa que diz ter visto em um DVD pirata de Shrek. Sim, Shrek. No Brasil eu não sei se isso aconteceu, pelo menos comigo nunca. Só aconteceu com a galera dos países hispânicos. Mas se aconteceu com você, diga nos comentários. É por isso que está no nível 5 do iceberg, é algo que muitas crianças viram e se traumatizaram, e há muitas que ainda nem acharam esse curta e estão confusas. A história das Kratazonas. Já falei sobre elas aqui, mas há uma coisa revelada nos bônus do DVD de A Era do Gelo 5 que poucos sabem. Elas estão por trás de muita coisa. As Kratazonas eram alienígenas que sempre vinham para a Terra pegar as nozes que tinham nela, e há milhões de anos, tanto que pelo que parece, elas presenciaram a extinção dos dinossauros, e descobriram que, a cada 100 milhões de anos aproximadamente, um meteoro acaba com todo o planeta, inclusive com todas as nozes. Cansadas desses meteoros que estavam sumindo com as nozes do planeta, elas resolveram deixar ele de vez, mas deixaram para trás uma profecia que dizia a próxima extinção que iria ocorrer, que era as dos mamíferos, e mostrava vários eventos passados.
Elas também deixaram uma nave espacial congelada na Terra para que um esquilo com várias nozes levassem todas para as cratazonas antes dessa extinção, e elas até possuem um rastreamento para identificar essa nave. Essa história é até interessante, mas muito viajada. De qualquer forma, gostaria de ver como isso aconteceu. Beleza, mas, por que isso está no nível 5 do iceberg? Então, é que eu falei muito pouco. É sério, há muitas curiosidades e teorias sobre isso que vou deixar para um outro vídeo. E acredite, há uma verdade assustadora por trás das cratazonas. Muito assustadora mesmo. Scrat é um assassino em massa. Pode parecer loucura, mas é verdade. Nos 3 primeiros filmes, o Scrat não mata ninguém pelo que eu lembre. Talvez algumas daquelas piranhas morreram, mas vai saber, né? Mas o problema está nos 2 últimos filmes. Ele mata uma sereia no 4º filme, e no final mata toda a população de Scratlântida, que provavelmente era de 300. No 5º filme, ele envia vários meteoros para a Terra, que provavelmente causou a morte de muitos, como aquelas 9 aves por exemplo. No curta-metragem Scrat, Rumo ao Espaço, ele causa um buraco negro que leva às 3 esquilas alienígenas, que provavelmente morreram. E para piorar a situação, ele acaba com toda a vida de Marte, que provavelmente eram bilhões, logo ele é o maior assassino de todos os tempos. Enfim, temos que considerar que foram todas sem querer e indiretas em alguns. Então ele não é um psicopata, e todas essas mortes são hilárias. Então você nem para pensar tanto nisso, kkk. Bin Laden gostava de A Era do Gelo. Sem zoeira, ou então os filhos dele. Em 2017, a CIA divulgou tudo que estava no computador de Osama Bin Laden, e eram milhares de arquivos que no total pesavam 500 gigabytes, e era uma bagunça de vídeos de e vídeos normais. Isso virou meme na época porque era possível encontrar vídeos brasileiros lá, como um vídeo ensinando a fazer crochê e um episódio do Pica-Pau em português. Sim, isso mesmo. Inclusive foi esse vídeo que ele baixou e está até hoje no YouTube. Mas outra coisa curiosa é que ele tinha várias animações lá também, e eram carros, o galinho Tico Lido, Nem que a Vaca Tussa, Formiguinhas e é claro, A Era do Gelo 3. Seria algo sem problemas se ele não fosse um terrorista causador do 11 de setembro, que supostamente odeia os Estados Unidos, mas consome muito conteúdo deles. Mas isso ficará mais obscuro agora. 11 de setembro interrompeu a produção do filme. Como já sabem, aconteceu essa tragédia em 2001 em Nova York, nos Estados Unidos. Mas, um estúdio de animação que fica justamente em Nova York é a Blue Sky Studios, que estava quase terminando a Era do Gelo naquela época. O resultado é que por conta do medo geral e de prováveis advertências do governo a produção teve que ser interrompida por uma semana. É muito irônico o Bin Laden assistir a continuação de um filme que ele causou que a produção seja interrompida. A menos que não tenha sido Bin Laden. O Money iria estar no primeiro filme. Isso foi confirmado indiretamente. No primeiro filme, Money está indo em direção contrária de todos que estão migrando, porque sua vida está destruída e ele não vê mais razões para viver. E ainda fala isso aqui. Ah, podem ir. Sigam a multidão. Vai ficar melhor depois que se forem. Vai ficar melhor depois que se forem. Dá pra ver uma tristeza na cara dele nessa parte. Ele então resolve subir em um penhasco alto para finalmente acabar com seu sofrimento, provavelmente se jogando de lá, porque não dá pra acreditar que ele só foi olhar a paisagem estando triste daquele jeito. De certa forma o Sid salvou a vida dele, e o Manny não fica feliz com isso curiosamente, só que mais tarde ele seria muito grato pelo Sid. É uma coisa sutil que, quando você percebe, vê como o filme não é valorizado. Ah, jura? Eu juro. Você é um herói. Os habitantes de Zootopia verão todos os protagonistas morrerem. É algo até óbvio se parar pra pensar. Se os animais de Zootopia têm vida eterna e os outros não, então eles verão todos os outros morrerem, o que é bem triste principalmente pra Drock, que é a mesma situação da Mavis basicamente. Essa história de vida eterna no quinto filme é muito mal contada, nem explicam como conseguir isso direito eu acho. Se for fácil é só os protagonistas entrarem naquela banheira lá e viverem para sempre. Sem contar que os habitantes deveriam morrer de imediato quando velhos também, mas enfim, crianças assistem né kkk, o espaço-tempo de Scrat. É uma coisa muito bagunçada, mas os fãs de Viagem no Tempo e universos paralelos irão adorar. A teoria foi feita pelo mesmo canal da outra teoria, mas vou falar coisas extras. Basicamente o Scrat causou uma grande bagunça nas realidades temporais nos curtas Sem Tempo para Nós e Rumo ao Espaço, que até complementa a teoria dos filmes serem ao contrário. Vejam, em Scrat, Rumo ao Espaço, o Scrat entra em um buraco negro, onde não existe o tempo supostamente. Então, quando ele volta, ele está em uma realidade totalmente diferente e acaba alterando os eventos dos filmes de alguma forma, fazendo eles serem ao contrário, e a evidência é que ele estaria na época do Big Bang nesse momento. E então aquele dinossauro congelado seria o fim do Rudy e a nave seria a do quinto filme, mas depois no caso. É uma teoria bem viajada e sem sentido, mas que é divertida. De qualquer forma, nos comentários do vídeo um cara citou algo bem mais interessante sobre o curta Sem Tempo para Nós, que é viajado ao extremo. Na versão 4D do curta, há uma cena bem maluca, onde o Scrat volta no tempo para o que acredito ser entre a Era do Gelo 2 e 3, e lá se encontra com outro Scrat.
Então ele acaba levando o Sid para os anos 80 e depois para a China antiga, e ele volta no tempo deixando o Sid lá. Sim, em outra realidade o Sid está sozinho na China antiga sem os amigos, o que é algo muito triste de imaginar. O meu amigo Sid otimista até fez uma teoria com isso. Depois ele volta um pouco antes daquilo e se encontra com ele mesmo contra o outro Scrat. Ou seja, agora são 3, e ele viaja no tempo, deixando os outros 2 lá, e o Sid nessa realidade ainda tá lá. Ou seja, o Scrat criou vários universos paralelos só nessa pequena cena. Os caras estavam insanos mesmo. E ainda tem a cena final onde ele está no limbo ou algo do tipo, cai em outro buraco negro e vai ao futuro, onde a máquina foi criada provavelmente. Seria uma pena estragar tudo isso dizendo que o curta não é canônico provavelmente, mas se for, há várias questões para serem respondidas. O destino final dos personagens. E para fechar com chave de ouro, esse assunto bem interessante. Lembram sobre a Era do Gelo, o descongelamento, que já citei? Parece que tiraram uma inspiração dessa ideia para colocar essa cena no curta Sem Tempo para Nós 4D. Nessa cena os personagens estão em um museu, e esse seria o fim deles, sendo expostos em um museu. Também teria a mamãe Dino lá, os vilões marinhos do segundo filme e o próprio Scrat. Como já disse, provavelmente não é canônico, sem contar que o Scrat viaja para quando os dinossauros dominavam o planeta, então não teria sentido aquela ser a mamãe Dino. Ainda assim é interessante, porque esse provavelmente é um fim dos personagens mesmo. O que acontece depois? É um mistério. Uau! Isso foi incrível! Bom pessoal, esse é o fim do meu iceberg de A Era do Gelo. Teve coisas do iceberg original ou que queria colocar que eu excluí do iceberg, e são por esses motivos básicos. 1. Não é tão interessante assim ou não faria falta. 2. Não é algo que interessa pro nosso país, porque como disse, o iceberg era em espanhol, então tem muita coisa só deles lá. 3. Pra diminuir a duração do vídeo, mas só tirei coisas não tão importantes mesmo. Mas isso não significa que lembrei de tudo. Na verdade eu posso ter se me esquecido de algo, então se há algo que eu não falei, digam nos comentários. Posso fazer uma parte 3 entre aspas, só citando o que tirei e o que esqueci. É isso, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. Esses 2 vídeos de iceberg demoraram muito para serem feitos. Fiquei 1 mês e meio produzindo eles. Então, por favor, valorizem meu esforço. Enfim, finalmente eu poderei descansar. Ou não. Até mais. Oh.